Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua a nossa trajetória aqui em relação à série A História da Igreja de forma resumida. O nosso objetivo aqui é ser bem sintético. É claro que alguns elementos da história da igreja vão ficar de fora da nossa fala, né? É impossível. Tem até aqui no YouTube mesmo algumas séries que são muito boas, inclusive em momentos oportunos aí eu vou falar a respeito delas, mas nenhuma vai tratar de forma exaustiva esse assunto aí. Porque a gente tem, como é sabido, uma construção aí de mais de 2000 anos até os dias de hoje. Então o nosso objetivo é que você tenha um primeiro contato e a partir disso procure outros materiais. E só por esse primeiro movimento que a gente está fazendo aqui no canal, isso já está gerando uma demanda bem grande, né? Está gerando um esforço em termos de pesquisa, em termos de gravação, edição de vídeos. E por isso eu peço para que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho aí para que você receba sempre as notificações a respeito das postagens novas que a gente vai fazendo e compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que têm interesse nesse assunto. Eu tenho certeza que elas serão edificadas. Antes da gente rodar aqui a nossa chamada para o vídeo de hoje, eu quero falar que a faixa que a gente vai trabalhar vai do período do ano 313 depois de Cristo, onde teve ali o Edito de Milão, sob a égide do imperador Constantino, o imperador que cessou as perseguições em relação aos cristãos ali da era primitiva, e a gente começa um período que a gente vai chamar de Império Cristão. E a gente vai falar hoje até o ano de 476, onde houve a queda do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto. Tenho certeza que você vai gostar, fica com a gente até o final do vídeo. Que Deus te abençoe e te ilumine nessa sua jornada de conhecimento a respeito da história cristã. Bom, vamos lá. Com a conversão do imperador Constantino, as coisas mudaram radicalmente. Aquele cenário de perseguição que a gente narrou no vídeo anterior, ele acabou. A igreja ela foi reconhecida e a religião cristã, o cristianismo, como sendo a religião oficial do Império Romano. E com esse movimento, automaticamente, a igreja, a religião cristã, que antes contava basicamente com pessoas das baixas classes sociais ali do Império Romano, começou a conquistar também um público que fazia parte da aristocracia, um pessoal que tinha mais contato com o próprio imperador e que fazia, às vezes, da elite no Império Romano. E essa mudança não foi uma mudança simples. Para vocês terem ideia, houve gente, cristãos ali dos primeiros séculos, que reagiram a essa mudança na percepção do império em relação ao cristianismo das mais variadas formas. Alguns se mostraram tão felizes e contentes que não conseguiam mais fazer qualquer tipo de crítica aos movimentos, inclusive políticos, por parte do Império Romano. Outros fugiram para o deserto num movimento que a gente conhece, e quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai detalhar isso, que foi um movimento monástico. Algumas pessoas fugiram, principalmente para a região ali do norte do Egito, para viver uma vida dedicada a Deus e sem contato com essa interferência política e cultural dentro da igreja por parte do Império Romano. Houveram ainda aqueles que romperam de forma definitiva com a igreja porque eles acreditavam que seriam eles a igreja verdadeira e não esse movimento que agora estava sendo aglutinado, fazendo parte, sendo incorporado à vida cultural do império. E também não faltaram reações por parte dos pagãos, que desejavam cada vez mais voltar as suas práticas naturais, e eles haviam perdido muito espaço com a adoção de Constantino num primeiro momento e depois dos outros imperadores subsequentes, da adoção do cristianismo como a prática religiosa oficial do império. Os mais destacados líderes do cristianismo nesse movimento inicial, eles continuaram morando ali nas cidades principais do Império Romano,
mas eles preservaram uma postura crítica em relação ao império. Então a gente consegue notar nesses líderes aí uma postura intermediária. E nesse momento é importante a gente falar que foi nesse clima, nessa fase que o cristianismo passou de relativa tranquilidade, que foi possível a produção e a criação e o surgimento, na realidade, de grandes mestres que produziram várias obras importantíssimas para a fé cristã. E esse período inicial, aí logo após as perseguições, ele é conhecido por muita gente que se dedica a estudar a história da igreja como a Era dos Gigantes. Porque foi justamente nesse momento que alguns mestres destes conseguiram produzir tratados teológicos fantásticos e ajudaram a sedimentar a fé cristã e melhorar a espiritualidade das pessoas que eram a cada dia mais conquistadas pelo cristianismo. Mas esse período, considerando também a relativa tranquilidade que a igreja vivia, causou uma série de controvérsias dentro da religião cristã. E as principais delas foram o arianismo e algumas questões debatidas em relação à Trindade. E esse período ele chega ao fim com a invasão dos bárbaros, povos germânicos que tomaram o Império Romano e se estabeleceram no seu território. Em 410, os godos tomaram e saquearam a capital do Império, Roma, e por fim, lá em 476 d.C., o imperador Rômulo Augusto, ele foi deposto e a gente finaliza esse nosso período. Bom, em linhas bem gerais é isso. O nosso capítulo então abarcou aí de forma muito resumida o período que vai de 313 depois de Cristo, logo após o Edito de Milão, que concedeu relativa paz e tranquilidade para as pessoas que faziam parte dessa religião tão importante que é o cristianismo, e vai até o ano de 476, quando o último imperador romano do Império Romano Ocidental, ele é deposto, o imperador Rômulo Augusto, com a invasão dos godos. É isso, espero que você esteja aproveitando, gostando. Claro que esse é um material introdutório e você vai precisar de muita coisa complementar, mas a nossa intenção é que você já tenha um primeiro ponto de contato com a história da igreja e vai se acostumando com alguns termos. Muito provavelmente no futuro a gente vai aprofundar esses períodos que a gente está tratando de forma preliminar aqui, mas já fica aí uma boa ideia para você balizar os seus estudos. Fique com Deus, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele ilumine a sua vida e te dê sempre condições para que você cresça no conhecimento dEle e possa evangelizar várias pessoas e refletir o seu amor por toda a terra.